A seguir, Hora da Notícia. Desafios para que os direitos humanos sejam garantidos. Começou ontem em Passo Fundo a programação do Colóquio Nacional de Direitos Humanos. E você sabe qual é o papel da Receita Estadual e qual a abrangência da Delegacia de Passo Fundo? No estúdio vamos esclarecer essas dúvidas. E você gosta de tirar fotos da sua cidade? Passo Fundo completa 160 anos e lança um concurso fotográfico. Como uma escola do interior estimula o aprendizado sobre agricultura e a importância das famílias permanecerem no meio rural. A gente apresenta hoje a terceira reportagem da série No Campo. E ainda hoje é dia do desafio. A proposta é deixar a preguiça, o sedentarismo de lado e fazer alguma atividade física por pelo menos 15 minutos. Hoje é quarta, 31 de maio, é hora da notícia. A chuva que não para desde sábado tem causado estragos e transtornos também na região. Casca e Sertão estão entre os 19 municípios que decretaram situação de emergência no estado. Na região do Alto Jacuí, os rios Colorado e Jacuí subiram mais de 10 metros. Algumas estradas do interior estão intransitáveis. A chuva também deve atrasar o plantio das lavouras de inverno aqui no estado. Tecnicamente, a semeadura das culturas começa amanhã, em 1º de junho, mas com o solo completamente encharcado, o agricultor não tem como entrar na lavoura. O nosso estado é considerado o terceiro do Brasil com maior número de famílias na agricultura. E são muitos os que abandonam o campo para tentar a vida na cidade. Por isso, o trabalho de uma escola no interior de Passo Fundo é fundamental. Estimular o aprendizado sobre agricultura e a importância das famílias permanecerem no meio rural. Essa é a terceira reportagem que estamos apresentando durante esta semana da série No Campo. É aqui, nessa pequena escola do interior de Passo Fundo, que os alunos aprendem, além do português, da matemática, da história. É nas aulas de ciências biológicas que eles conhecem também sobre a origem dos vegetais, das frutas, sobre ter uma alimentação saudável. E falando nisso, hoje é dia de ter aula lá fora. Agora nós vamos lá observar a nossa hortinha lá onde tem verduras, né, que vocês utilizam na merenda. Todos os alunos são filhos de agricultores e aqui eles têm a oportunidade de aprender ainda mais sobre o meio rural. Pelo menos uma vez por semana, ajudam a adubar a terra, plantar e a cuidar do crescimento das verduras e legumes. Os pais dos alunos fornecem o adubo, que é orgânico. Aqui os agrotóxicos não chegam nem perto. Que a gente tem plena consciência que é com isso que a gente vai segurar o homem no campo. E a gente passando toda essa aprendizagem e essa troca de informação, porque eles sabem, ensinam nós e nós o que nós sabemos também ensinamos a eles. Faz mais de 20 anos que o projeto de agricultura na escola existe. Os alunos trocam experiências com os colegas, além de poderem pôr em prática esses conhecimentos em casa também. Porque tem alguns alunos que mais pequenininhos, eles vêm para a horta também, mas eles não sabem tanto. Daí, a gente pode ajudar um pouco com eles, a gente pode aprender também. Os alunos recebem explicações da professora Terezinha sobre o tipo de vegetal ou a erva medicinal que é plantada. Nesta época, por exemplo, estão sendo cultivados alface, beterraba, repolho, temperos, rabanete, agrião e ervas medicinais. Tudo que é plantado aqui tem um destino: a merenda escolar. Então a gente teve que trabalhar muito o solo, misturar outras coisas para deixar ele apropriado para
para o cultivo das verduras, né? A gente vê a época do ano e a gente vê que planta se adapta àquela época. Também a gente daí planta e a gente tem os cuidados, a gente vem molhar, a gente vem cuidar das plantas, vem arrancar os capinzinhos. Além de incentivar o consumo de alimentos saudáveis, a iniciativa também ensina técnicas de plantio, cultivo e preparação dos alimentos. E pergunta se essa galera gosta de aprender sobre agricultura na escola. Eu acho importante porque a gente, além da sala de aula, a gente vê um mundo diferente, a gente vê plantas, a gente fica com uma felicidade na gente saber que a gente pode comer aquilo que a gente mesmo produziu. A gente vem para fora e faz a festa, né? Porque não é só a gente aprender na sala de aula as coisas, a gente poder vir aqui para fora e praticar. Se essas crianças vão ficar ou não na agricultura, bom, isso só o futuro dirá. Mas de uma coisa as professoras têm certeza. Mesmo eles indo para a cidade, eles vão continuar esse trabalho. Se a gente trabalhar aqui fora, eles vão continuar na hortinha deles da cidade, cultivando, né, e valorizando esse tipo de plantação, né? E amanhã, em mais uma reportagem da série No Campo, a gente vai mostrar a importância de garantir a continuidade dos negócios da família. São os jovens na agricultura. E você sabe qual é o trabalho da Receita Estadual? Ela arrecada, gasta e controla os tributos públicos. Nosso convidado aqui no estúdio é o delegado Olivo Bresciani, delegado da Receita Estadual de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui. Eu começo já lhe perguntando, a Receita Estadual ela faz parte da Secretaria da Fazenda do Estado. Quais são, de fato, as atribuições da Receita, Olivo? Thaís, a Receita Estadual ela faz parte da Secretaria da Fazenda, como uma de suas subsecretarias. As demais são a Subsecretaria do Tesouro e a Subsecretaria do Controle. A Receita Estadual, ela se compõe de 14 delegacias no interior do Estado e entre uma delas, a de Passo Fundo, que tem abrangência de 83 municípios, tendo 21 auditores fiscais e 32 técnico-tributários e mais 10 terceirizados. Com o que ela trabalha? Ela procura fazer com que o ingresso de recursos públicos entrem para o Tesouro do Estado, onde esses recursos possam ser gastos nas demandas sociais do Estado. De uma maneira muito simples, eu falei aqui no início que a delegacia, ela arrecada, ela gasta e controla. De uma forma simplista, essa é a definição que nós podemos fazer. Em tempos como o de hoje que a gente vive, é fundamental a transparência desse setor, não é, Olivo? Sim. A transparência de todo o ingresso dos recursos públicos que a Subsecretaria da Receita Estadual arrecada, elas estão num portal da Subsecretaria da Receita Estadual. Todos os recursos e ingressos que fazem ingresso no Tesouro do Estado estão todos ali disponibilizados. Mas nós podemos dizer assim em termos de Passo Fundo. Passo Fundo nós temos hoje, até o último dia o penúltimo dia de maio, ontem, 248 milhões arrecadados. Isso comparativo com o ano passado, que nós arrecadamos 516 milhões em ingresso de ICMS, estamos num patamar, os mesmos moldes que estávamos no ano passado. Mas os grandes tributos que fazem o orçamento do Estado são o ICMS, que nós já comentamos, o IPVA, que em Passo Fundo nós já arrecadamos até o presente momento 48 milhões. Desses 48 milhões, 50% deles vão diretamente na boca do caixa para o município de Passo Fundo. E um terceiro tributo, que é o ITCD, que ele é todo para o Estado. Nesse momento, nós temos arrecadados R$1.100.000. Isso está dentro do esperado para o ano? Está na mesma proporção do ano passado, como o senhor citou há pouco a questão do ICMS? Corrigidos eles monetariamente, nós estamos cerca de 1,5%, 2% acima
do que se passou o ano passado. Ou seja, não houve uma grande melhora, mas também nenhuma queda significativa. Praticamente não houve queda, mas isso graças a um esforço muito grande que vem se fazendo na Receita Estadual na busca desses recursos. Esses recursos, a Receita Estadual, ela usa as tecnologias mais diversas que estão disponíveis para nós fazermos o trabalho. Fizemos vários cruzamentos entre as atividades empresariais e de prestação de serviço, e assim nós conseguimos manter esse volume de arrecadação praticamente estável. Rapidamente, o endereço da Receita para que a comunidade, ao necessitar da Receita, possa fazer contato. A Receita Estadual está estabelecida, está fixada na Avenida Presidente Vargas, número 591, primeiro andar, e temos o atendimento das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30, atividade externa. E aí, até às 18 horas, atividade interna. Tá certo. Obrigado, Olívio, pelas informações e bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar contigo aqui. Obrigada. A taxa de desemprego bateu um novo recorde no primeiro trimestre de 2017. O índice chega a 13,7% e já atinge 14 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o IBGE. O número de empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada, estimado em 33 milhões de pessoas, caiu 3,6% em comparação com o trimestre de fevereiro a abril de 2016, o que representa a perda de aproximadamente 1.200.000 pessoas com carteira assinada. Quais são os fatores que levam à obesidade? Como buscar ajuda para resolver o problema? 1 em cada 5 brasileiros tem problema de excesso de peso, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse é o assunto do programa Estúdio 4 desta semana. Veja um trecho do programa que será reapresentado hoje, às 8 da noite e também na sexta, às 11 horas da noite. Na verdade, é realizado um monitoramento do estado nutricional e consumo alimentar da população desde a década de 70, onde a gente tinha uma prevalência muito maior de desnutrição, de déficit de altura, déficit de peso, e com o passar dos anos aumentou o excesso de peso e a obesidade. Na verdade, no ambulatório nós tentamos trabalhar, na verdade, com a prevenção e a abordagem de todas as faixas etárias. Então, a gente trabalha dentro das regras do Ministério, né, onde houve, na verdade, depois desses dados de 2011 e 2013, um projeto do Ministério da Saúde para que que o governo tomasse medidas para tentar conter, né, esse aumento gradativo. E agora, em 2017, recentemente, agora em março, saíram novas medidas e mais urgentes, justamente por causa do aumento muito grande. A grande maioria dos pacientes chegam no meu consultório encaminhados ou por cardiologistas, por endocrinologistas, ou mesmo referenciados por próprios amigos que fizeram a cirurgia. Geralmente eles já chegam com um índice de massa corpórea acima de 35, que é uma classificação da obesidade. Já chegam muito doentes devido às complicações da obesidade. Já fizeram inúmeras tentativas de mudança de hábitos alimentares. Né? Sem sucesso? Sem sucesso. Devido à falta de sucesso, na minha humilde opinião, é devido à intensidade de trabalho dessas pessoas. Se trabalha muito, chega em casa cansado, não tem tempo de fazer exercício físico, né? Come-se inadequadamente, alimentos industrializados, não conseguem comer frutas, não conseguem comer hortaliças, saladas, né? E vão aumentando cada vez mais o peso. Depois do intervalo, então, a gente te convida para um desafio, praticar 15 minutos de atividade física, mas não vai escapar, viu? Nós já voltamos. Os direitos sociais são o foco do 7º Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que acontece aqui em Passo Fundo. O lançamento foi na noite de ontem. Essa colcha de retalhos, feita pelos alunos do 5º e 6º ano da Escola Notre Dame, mostram um pouco do que se trata o colóquio.
é que esse evento trata justamente dos principais direitos do cidadão. O evento começou com 2 premiações. O Prêmio Passo Fundo de Direitos Humanos homenageou a professora e vice-reitora de extensão da UPF, Bernadette Dalmolin. Seu trabalho de mais de 30 anos na pesquisa e na saúde pública foram destaque. Trabalhar com populações, de modo geral, sem pensar a questão da ampliação dos direitos, né? Não só o direito do acesso à saúde, mas o direito a uma moradia digna, o direito ao trabalho, para a gente poder ter qualidade no dia a dia, no cotidiano, fica muito difícil. Essa pauta, né, do Plano de Direitos Humanos, um Plano Nacional de Direitos Humanos no campo da educação, faz parte também da vida da UPF e cada vez mais precisa ser ressaltado. Sobretudo no momento que nós estamos vivendo, em que nós vemos aí um conjunto de direitos sendo ameaçados, é importante que nós possamos nos fortalecer na relação com as demais instituições, com as organizações sociais aqui representadas. Outra organização homenageada foi o Centro de Educação e Assessoramento Popular, que ajuda na implantação de projetos sociais aqui na cidade. E na palestra da noite, o foco esteve nos desafios dos direitos humanos dentro do atual contexto do país. O meu mote da discussão vai ser um pouco mostrar como é que essas discussões de direitos humanos, elas também têm um forte componente de não discussão de gênero e raça, porque as lutas de direitos humanos elas também estão entrelaçadas, né? As lutas de direitos civis e políticos são entrelaçadas com prevenção, combate à tortura especificamente, com relação à pauta LGBT, com a descriminalização de drogas, com a questão de mulheres presas, e as pautas elas têm que ser relacionadas, elas parecem que não são, mas elas são. Bom, além das conferências, o Colóquio Nacional de Direitos Humanos também debate temas específicos em painéis. Um deles tem a participação da psicóloga, doutora em psicologia clínica e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Simone Paulon, nossa convidada aqui no estúdio. Ela vai falar de aspectos da saúde pública. Obrigada por nos fazer companhia hoje ao vivo aqui na UPF TV. Seja bem-vinda. E eu começo já, Simone, lhe perguntando qual é a realidade em termos de saúde pública vivida hoje aqui no Brasil, saúde pública e também saúde mental. Bom, Thaís, nós temos vivido uma realidade muito paradoxal, porque a par do mais completo, talvez mais bem idealizado sistema público de saúde que nós temos com o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, invejado, imitado internacionalmente, nós temos também uma legislação sólida, já desde 2001 nacionalmente e no caso do Rio Grande do Sul desde 1992 em relação à reforma psiquiátrica, então para atendimento na saúde pública dentro do sistema SUS das pessoas com transtornos psíquicos, mas nós temos uma realidade, como na maioria das políticas públicas desse país, de um subfinanciamento muito importante, que é um dos mais graves problemas do SUS, e que no caso da saúde mental é ainda mais grave, porque dentro do subfinanciamento do SUS nós temos ainda um financiamento menor ainda. O Brasil está entre os piores países em termos de investimento na saúde. Então é uma realidade muito paradoxal que se tem uma boa concepção, se tem um sistema muito bem planejado, se tem vários países no Ministério da Saúde, muito seguidamente se vê delegações de países de todo o mundo visitando para saber como o Brasil consegue fazer a gestão de um plano tão completo que faz 80% dos transplantes, por exemplo, que é uma coisa impensável para a maioria das gestões públicas, mas que não investe nem os 10% garantido em lei do seu PIB para fazer esse sistema funcionar. De uma forma resumida, podemos então afirmar, Simone, que nós temos um excelente modelo, que é o Sistema Único de Saúde, copiado por outros países, porém temos falta de investimento. Agora, diante dessa instabilidade política que estamos vivendo, como está andando a reforma psiquiátrica? Então, a reforma psiquiátrica é exatamente nessa linha do que tu sintetizavas muito bem. Ela vem avançando significativamente
bem, mesmo em termos de financiamento, porque desde 2006 nós temos uma inversão da pirâmide de financiamentos, que até 2006 era prioritariamente investido em hospitais e hospitais psiquiátricos, com a legislação que proíbe a ampliação dos hospitais psiquiátricos. O investimento é feito na rede substitutiva, que é a conhecida rede de assistência psicossocial, dos cuidados em liberdade, mas que também, neste momento de retrocesso de todas as políticas públicas do país, que vem sendo sentido em todas as áreas, na área da saúde não é diferente. Nós estamos no Rio Grande do Sul comemorando este ano 25 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica e temos também uma rede com serviços alternativos. Nós temos serviços de atenção psicossocial, nós temos residenciais terapêuticos, todos sofrendo muito o retrocesso e a falta de investimento dos serviços públicos de saúde. Bom, estamos aqui todos assistindo a polêmica em São Paulo com relação à Cracolândia, à internação compulsória. Qual é a sua visão a respeito deste assunto? Essa é um exemplo muito significativo desse paradoxo que falávamos e da polarização que tomou conta dessa área de saúde, como na maioria das discussões de políticas públicas nesse país. O que aconteceu domingo retrasado em São Paulo além de ilegal, é um gesto criminoso em termos de violação de direitos, que já foi denunciado na Corte de Direitos Humanos e agora, felizmente, foi recentemente bloqueada a obrigatoriedade de internação compulsória para exame das pessoas com uso abusivo de drogas e pela também destruição de um programa que vinha tendo excelentes resultados, como era o programa de Braços Abertos, cujos trabalhadores e usuários diretamente envolvidos vinham tendo resultados excelentes que estão demonstrados numa pesquisa da Unicamp, que mostra, por exemplo, 95% de adesão ao programa, com resultados muito positivos para a vida das pessoas, onde 67% dos usuários de crack avisaram que estavam tendo o resumo reduzido e 73% das pessoas aderiram às frentes de trabalho, e o que vinha ajudando com a sua melhoria da qualidade de vida. Então, a destruição das moradias, das frentes de trabalho e de toda a estrutura de rede, de cuidado em rede e em liberdade para essas pessoas na lógica da redução de danos foi uma das ações criminosas que o governo de São Paulo realizou no domingo passado. Bom, a partir deste tema fica o convite para você acompanhar as discussões do colóquio de direitos humanos que acontece aqui em Passo Fundo. Muitíssimo obrigada e um bom retorno para você a Porto Alegre. Muito obrigada. Bom, a chuva deve ir diminuindo aos poucos e o sol deve aparecer até o fim de semana. A temperatura também deve cair, mas não fique muito animado, porque a trégua será pequena. Na próxima semana, a gente já recebeu aí previsão de mais chuva. Veja então como fica o tempo amanhã e na sexta. Previsão do tempo para quinta-feira de céu encoberto em Passo Fundo sem chuva. Mínima de 11 graus e máxima de 14. Na sexta-feira, céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Mínima de 12, máxima de 17 graus. Este ano, Passo Fundo completa 160 anos. Dentro da programação especial para comemorar o aniversário está um concurso fotográfico. A Raquel Tramontini tem mais informações. A proposta é preservar a memória e valorizar os cenários que fazem parte desta história. Eu falo do concurso fotográfico Clique 160, lançado pela Prefeitura de Passo Fundo neste último fim de semana. E para falar mais sobre os detalhes deste concurso, a gente conversa agora com o secretário de Cultura de Passo Fundo, Pedro Almeida. Secretário, que novidade é essa então lançada pelo município? Esse é um concurso que pretende criar um pequeno acervo de fotografias, né? São 20 fotos que vão ser escolhidas nesse concurso e que retratem a nossa história nesse momento que nós estamos num ano festivo, né? De 160 anos de Passo Fundo. Merece, sem dúvida nenhuma, esse registro que fique para a história de Passo Fundo, com os seus espaços públicos, com a nossa gente, com a nossa história. Então é o momento da gente também celebrar através do concurso. E quem pode participar e como deve fazer para participar então deste concurso? O concurso é aberto para fotógrafos profissionais ou amadores, né? As inscrições são feitas pelo e-mail
clique160@pmpf.rs.gov.br, onde cada fotógrafo pode mandar até 3 fotografias, né, nos padrões que estão determinados lá no site da Prefeitura, no período de 1º de junho a 1º de agosto. E o resultado sai no dia 1º de setembro. Nós estaremos então disponibilizando essas 20 fotografias escolhidas, que serão escolhidas por uma comissão de 5 pessoas que serão convidados da área cultural, da área da fotografia, das artes visuais, enfim, para que contribuam com essa seleção. E quem participar, então, e for selecionado, a fotografia estiver entre as 20 selecionadas, qual é a premiação para esses vencedores? Além, obviamente, de toda a divulgação que vai haver em cima dessas fotografias, né, do nome do artista, enfim, do fotógrafo, ele receberá 15 exemplares das suas fotos, enfim, de cada foto, né, e nós faremos até o final do ano uma grande exposição, né, que deverá percorrer alguns espaços públicos da cidade, que eu acho que é um prêmio bem justo, assim, para esse momento. Tá certo, secretário. Obrigada pelas informações. Fica o nosso convite, então, para você que gosta de fotografar e quer registrar os cenários aí do município de Passo Fundo. Inscrições de 1º de junho a 1º de agosto. Nós voltamos para o estúdio. Hoje é o dia do desafio e são mais de 3.000 cidades de 18 países contra o sedentarismo. Numa competição saudável, ganha a cidade com o maior número de pessoas que tenham praticado pelo menos 15 minutos de atividade física até as 9 horas da noite. A Fanny, Passo Fundo segue participando, certo? Thaís, Passo Fundo também está participando do Dia do Desafio e o SESC tradicionalmente realiza 15 minutos de prática esportiva em diferentes pontos da cidade, sejam espaços então públicos ou privados. Aqui nesse supermercado a gente pode acompanhar então a orientação de 2 monitores com os funcionários, porque é muito importante que o exercício seja feito de maneira correta. Aqui eles estão realizando então um alongamento e é importante que você também se desafie aí na sua casa, no ambiente onde você está, trabalho, escola. Também desafie um amigo, um colega seu nesse dia e faça também o registro dessa atividade, ligando então para uma unidade do SESC para contar pontos para a sua cidade. E a participação ela também pode ser registrada no Facebook com a página Dia do Desafio. É isso aí, o dia tá friozinho, tem chuva, mas vale a pena participar. Voltamos ao estúdio. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você, além de participar do Dia do Desafio, também pode rever o nosso conteúdo indo lá na página da UPF TV no Facebook. Até amanhã.